Boa tarde a todas e a todos. Esse é o GT3 da Focom 2025. É com muita alegria que a gente recebe vocês nesse evento, né? Que foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior Brasil da CAPES, né? Com o código de financiamento 001. A gente também está em nome da rede Focom. Aproveita para dizer que sente muito pelo ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, cidade em que está acontecendo o nosso evento, e se solidariza com as vítimas do ocorrido, tá? Nossas sessões, então, elas estão acontecendo de forma online nesse primeiro dia, e a partir de amanhã, a gente ainda, para amanhã, nós ainda estamos aguardando, né, os próximos passos para saber se a UERJ vai abrir e a gente consiga, né, fazer de forma presencial, e a gente comunica, então, vocês, tá bom? Mas é isso. Nós vamos... acho que todo mundo, é importante também frisar, recebeu a alteração da agenda, né? Então, a nossa mesa de abertura ficou para as 18 horas, seguida da fala da professora Cecília Peruso. É muito importante a participação de vocês, né, nesse evento, tá? Nessas atividades. Nós vamos, então, dar início às apresentações, conforme eu falei para vocês, a primeira sessão é das 14 às 15 horas, então é importante que a gente se atente ao tempo, tá bom? Vocês têm 15 minutos, até 15 minutos para apresentar, são 3 primeiros trabalhos, e depois nós teremos a sessão 2, às 15 horas, que é uma palestra do Jack Draper, né, e do Expedito, Leandro Silva, que para nós também é muito importante, tá bem? É isso, obrigada, João, pela parceria na coordenação também, obrigada a todas as pessoas presentes aqui. Eu falei pela manhã com o Andreoli, né, que apesar de tudo, a gente tem passado várias crises para a Focom acontecer, e eu falei para ele que a gente tem o que é mais importante, que são as pessoas, né, então não importa a forma como vai acontecer, o evento vai acontecer de alguma forma, aliás, E já quem, está acontecendo. e quem já é da FOP está acostumado. Eu lembro que no congresso que a gente foi lá em Bogotá, não sei se vocês Nossa, lembram, alguém que estava, era a gente apresentando os trabalhos e uma manifestação na rua lá, teve até estudante que morreu, foi bem tenso também. não podia Então, sair do hotel. aqui a gente vive na prática, né, em loco, que os movimentos. Em Medellín foi cancelado, né, no ano passado, justamente por conta de manifestações e violências, daí o Alaí que foi para Bauru, enfim. Participar de congresso é isso, né, passar por outras experiências, que nem sempre agradáveis, né, A Claudine mas está que colocando aqui no GT, que foi o Ibercon de 2019, exatamente, na Colômbia. sim, eu estava lá. Mas é isso, então, gente, vamos dar início, então, João? O primeiro trabalho é o do Flávio, que está aqui, nosso Sim, querido, sim. que vai apresentar a regionalização midiática no interior do Piauí. Você está com um trabalho pronto para apresentar, Flávio? Maravilha. Seguido da Marina. A Marina está aí? Sim. Maravilha, Marina. Aí depois a Marilene. Tá aqui. Tá bom? Lembrando que eu vou colocar no chat a nossa lista de presença, tá bom? Não esqueçam de preencher, que isso é muito importante. Acho que o João já colocou, né, João? Isso, isso. Maravilha, então. Então, Flávia, com você, boa apresentação e vamos em frente. Obrigado, Tiffany. Obrigado, João. Boa tarde, pessoal, mais uma vez. Eu prometo ser bem sucinto, por conta do horário também, né, para a gente não comprometer as outras atividades. E aí eu também peço a gentileza de vocês que se acontecer alguma coisa na minha internet, ou se eu cair, porque eu não vejo vocês aqui na apresentação. Aí vocês podem ficar à vontade para mandar mensagem, ou se caso acontecer alguma coisa durante a minha apresentação, vocês podem me interromper
para a gente debater, tá bom? Tá bom, É, Flávio. vamos lá, então. Gente. Esse meu trabalho, na verdade, ele é um resumo que eu pretendo enviar depois. Trabalho em formato de trabalho completo para ser publicado no e-book, mas ele nasce de um contexto muito específico, né, de alguns momentos é, vivenciados na cidade de Picos. Eu sou Flávio, eu sou do interior do estado de Sergipe, mas fui para o interior do Piauí para dar aula na Universidade Estadual do Piauí. Por 3 anos desenvolvi alguns projetos por lá, né? No decorrer desse período também desenvolvi um trabalho de especialização em língua portuguesa, que eu encerrei ainda esse ano. E, claro, eu precisava trazer para o campo da comunicação, para o campo da comunicação, que é um campo que eu já atuo há um bom tempo. E aí juntei, né, essas duas experiências, né, na UESP no curso de especialização para trabalhar com regionalização da comunicação e orientei o trabalho de conclusão do Matheus, né, lá no curso de jornalismo da UESP, que também trata sobre regionalização da comunicação. Mas esse meu olhar, ele começa a partir de 2022, quando eu chego em Picos, que é justamente o mesmo período que chega a Felicidade Verde Picos, né, lá no interior piauiense. E para quem não conhece, Picos é a terceira cidade mais populosa do Piauí, estava localizada ali na região do Vale do Guaribas, né, no principal entrocamento rodoviário do Nordeste. É conhecida como cidade modelo por conta do lugar, né, econômico que ela ocupa no estado do Piauí. É também chamada de capital das antenas parabólicas, né, em referência à dificuldade histórica da região em captar sinais de transmissão convencional, que é justamente por conta do desafio imposto pela geografia da localidade, e não é à toa, né, que o nome é Picos, né, uma cidade que tem muitos picos montanhosos, e que inspira, né, o seu nome. E aí Picos ocupa essa centralidade na comunicação local. Picos ela tem uma estrutura midiática de força e, grande parte dos fluxos comunicacionais do interior, né, do centro-sul piauiense, vem de Picos, sai de Picos para outras cidades. Tem um cenário em que boa parte das mídias interioranas ou ainda existente, né, ou, ou evidencia também desertos de notícias. Muitas tem cidades, principalmente ali próximas de Picos, que não tem nenhum tipo de veículo de comunicação. E aí, esse meu olhar, né, ele parte de dar atenção à cidade como local, né, de grande força na audiência, né? Uma questão que a gente observa é que a população ela consome ainda TV, né? Que eu vindo do Sergipe, penso que lá no interior de Sergipe não funcionaria, né, uma emissora local, para além de Aracaju, claro, né? E aí, em Picos, a emissora ela chega com esse olhar, né, de dar atenção a esse local e de estabelecer um vínculo mais próximo com a audiência. E aí a gente visualiza aquilo que a professora Maria Érica coloca, né, de uma descentralização da esfera midiática dentro do eixo Rio-São Paulo e a força que as mídias locais e regionais ganham nesse processo. E aí, claro, isso não é à toa, né, esse é um movimento pensado por um viés econômico, né, condicionado às possibilidades de produção e distribuição de informações. E aí a estrutura de PIX ela atende a esse pré-requisito, né? Que é econômico, que é político, que também é cultural. E aí, lá na cidade, a gente tem duas emissoras, né? A TV Picos, que chega ali na virada do milênio, mas a TV Cidade Verde, que é objeto desse estudo, ela chega em 2022, pós-pandemia, com com o objetivo de atender a população de Picos e a
a grande região que está à sua volta. A TV Cidade Verde é integrante, né, do sistema de Cidade Verde de comunicação, que é afiliado ao SBT, e aí introduzir um novo modelo de fazer telejornalismo local, que não é só na perspectiva tecnológica, né? Apesar da Universidade Verde ter uma estrutura muito mais, como é que eu posso dizer, mais atualizada, muito mais moderna, né, do que a TV Picos, ela chega também para promover um movimento que tem despertado ali no interior piauiense uma percepção mais sensível, valorizada de si mesmo. Eu acho até complicado falar sobre isso, porque a gente está falando de uma emissora que é comercial, né? Mas a TV Cidade Verde, ela, dentro dessa característica né, desse papel de TV comercial, ela tem demonstrado essas possibilidades de a gente pensar a regionalização da comunicação, como as expressões de foco de comunicação, elas são é, evidenciadas na programação da emissora. Então, eu estou partindo da ideia, né, de que o território é um lugar de construção de sentido, ele não é um espaço delimitado geograficamente, mas ele constrói sentido, e as mídias, elas são esses mecanismos de organização desses espaços, né? Então, o espaço determina os rumos desses veículos de comunicação, ao mesmo tempo que esses veículos de comunicação também influenciam a dinâmica desse espaço. E nos estudos de regionalização da comunicação, a gente considera que a informação é atrelada não só à localização, mas à territorialização também, com ênfase nos eventos de grande expressão popular, muitas vezes abordados pela mídia, com o intuito de consumo, como a professora Maria Erika, que é uma grande referência para os estudos de regionalização, aponta. E aí a relação da regionalização com a fococomunicação, ela nos permite observar que a cultura popular ela ganha essa ênfase, ainda que tenha um interesse mercadológico ali de um plano de fundo, mas a gente reconhece, né, que as práticas editoriais e jornalísticas elas são cuidadosamente planejadas, pautadas pela ética, pelo compromisso informativo, de acordo com a professora Samantha Castelo Branco, né? É um reconhecimento que possibilita dar voz, aliás, dar voz, não gosto desse termo, mas ampliar as vozes, né, desses grupos minoritários que até então não eram visualizados e reconhecidos na prática jornalística. E a mídia local ela cumpre esse papel também de reconhecimento dessa população local, desses grupos marginalizados, e dar ênfase também a essas expressões comunicacionais do povo. E aí, para analisar, né, para desenvolver esse ensaio, que é um ensaio de resumo, expandido, eu fui justamente para o telejornal que é exibido das 11h45 às 3h, que é o Jornal de Criptos, geralmente apresentado por Clébio Lustosa, que é um grande colega que está conosco hoje aqui no Rio, e espero encontrá-lo também amanhã, de forma presencial na UERJ, que é o atual diretor de jornalismo da emissora, e é um jornal que possui uma duração relevante, né, e considerável, principalmente se tratar de emissora menor que está sediada no interior do estado. E aí eu reuni 16 reportagens, aliás, perdão, gente, tem um erro aí, eu estou vendo aqui, são 11 reportagens, tá, esses 16 aí desconsiderem, 11 reportagens que foram classificadas aí no período de 1 a 30 de junho, e dessas 11 eu selecionei 8, porque elas tratam especificamente sobre a festa junina, sobre o festejo. Tem outras, eles falavam também sobre maquiagem junina, falavam de venda de fogos, né? Então eu considerei apenas aquelas que falam sobre festejo junino, né? E aí o que é interessante também é que os temas que são abordados não são apenas as quadrilhas, como é comum a gente observar nas emissoras de abrangência nacional, né, que tratam os festejos juninos como quadrilhas, mas a Felicidade Verde, que ela tratou os pratos típicos, né, o Santo Antônio, São João e São Pedro, né, os santos referenciados no período, batismo de fogueira, a festa de São Gonçalo, as celebrações em torno da fogueira pela população picoense, as cinzas de fogueira, rituais de purificação, temas que não são comuns, né, nas emissoras
de maior abrangência. E, além disso, o que me chamou a atenção foi o novo São João, né, que abriu um debate sobre as constantes negociações entre o tradicional e o moderno na sociedade contemporânea. Eu trago no trabalho, eu convido vocês também para lerem um trabalho curto, né, de apenas 6 páginas, para vocês observarem como que eu desenvolvi, como que eu discuti esses temas. Para não me estender muito, eu vou entrar aqui nas considerações para encerrar minha apresentação. Para a gente pensar e refletir um pouco do papel, né, que a Cidade Verde desenvolve no interior do Piauí, e eu considero isso também não só pela emissora, como uma emissora comercial, mas pela equipe também, que o Clebson, né, e toda a galera ali que está à frente, né, da TV Cidade Verde, tem considerado, né, a importância dessas manifestações, tem considerado também ouvir essa população, tem considerado usar uma linguagem mais próxima, né, para chegar a essas comunidades, em atenção também à cultura, né, que é a cultura piauiense, que é riquíssima, principalmente ali no interior do estado, e que tanto precisava, né, de ser ouvida e ser reconhecida e disseminada, né, para além desses espaços ali de picos e também para outros espaços, já que a TV ela chega para ampliar também e dar reconhecimento a esse interior que, por vezes, estava centrado, relacionado apenas à emissora pública, que enfrenta também outros desafios, mas aqui que não dava essa amplitude também para a região. Então, a região de Picos ela consegue hoje receber esses fluxos de comunicação de Picos e se reconhecer também uma emissora que é pensada também, né, para os piauienses. Então, assim, embora incipientes, esses dados eles não oferecem subsídios aí relevantes para refletir sobre o processo de regionalização midiática, e evidenciar o modo como essa dinâmica tem se mostrado em Picos. É claro que eu considero que ainda é cedo reconhecer que há um processo de fato de regionalização. O Matheus me orientando no TCC, ele aponta que há indícios dessa regionalização, há um movimento dessas emissoras, né, não só a TV Cidade Verde, como a TV Picos também, de entrar nesse processo de regionalização, de se adaptar também às novas plataformas de mídia, né, já que a TV hoje já não é suficiente, né, para fazer jornalismo, né? Mas eles sugerem, esses dados sugerem aí possibilidades de desdobramentos investigativos que podem servir de científicos para novos estudos que avaliem aí o papel das emissoras locais de reconhecimento e valorização dessas manifestações populares. Então, foi uma coisa que me surpreendeu muito, né? Eu pensei, eu vou levar para a essa reflexão, né? Mais uma reflexão do que eu espero trazer um trabalho mais aprofundado, com um esclarecimento melhor das análises, né? Para a comunidade científica conhecer um pouco do que eu considerei ali de trabalho. Mas o que me chamou muita atenção foi os temas, o espaço que a emissora deu em tempo também, né, da produção de reportagens, a linguagem, né, as fontes que foram utilizadas, né, e todos os elementos que consideram ali uma prática regionalizada, né, de comunicação. E que a emissora a emissora, né, conseguiu pautar ali nessa cobertura do Festival Junho, no período de junho. O que a emissora pública, né, TV Picos, que é educativa, não conseguiu fazer, infelizmente. A TV Cidade Verde, felizmente, conseguiu passar aí uma boa imagem, né, desse período de festejo junino ali no interior do Piauí. Essa é a minha bibliografia, e obrigado, gente, estou à disposição para possíveis esclarecimentos. Obrigada, Flávio. Excelente apresentação. Nós vamos fazer no formato que vocês apresentam, né, os 3 trabalhos, e daí a gente parte para os comentários, tá bom? Maravilha. Então, o próximo trabalho é de Marina e Karina, é isso? Vou voltar para o seu. É isso, né, Marina? Maravilha, então, fique à vontade, tá bom? Peço só para que você se atente ao tempo, tá? Vocês estão conseguindo escutar, me ver? Sim. Sim, só precisa colocar em tela cheia, né?
Lá embaixo na janelinha, tá vendo? Ali do lado de aumentar, diminuir, na lateral direita. Tá quase chegando aí, ó. Isso. Não ainda. Você clicou lá? Ué, não aconteceu nada? Tenta mais uma vez. Eu posso Entra ajudar? no também. Quando eu compartilhei a minha tela, eu compartilhei a tela cheia, porque se eu compartilhar seu slide, ele ia mostrar dessa forma, ele é aberto. Marina, vê isso aí. Você abre a tela cheia e depois compartilha a tela, essa tela cheia. Também, desculpa. Fique tranquila, Marina. Agora foi? Sim, Sim. maravilha. Desculpa a demora. Fique tranquila. Tá bom, pessoal, me chamo Marina Ranzelli e eu vou apresentar a minha pesquisa intitulada Puxou a Notícia, Edgard em Copacabana 2025 e a construção simbólica do acontecimento através dos sentidos de enquadramento. Eu fui orientada pela professora Karina Gentleitovics e para dar uma contextualizada, o show de Copacabana, da Lady Gaga, né, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, em maio, e aí reuniu mais de 2,5 milhões de pessoas e foi um show gratuito. Ele foi patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, entre outros patrocinadores, né? E ele teve uma ampla cobertura da mídia hegemônica, mas também, por outro lado, ele teve uma grande ressignificação popular pelos fãs. E a questão que guiou a minha pesquisa foi como a mídia enquadrou esse show e como o público ressignificou por meio da comunicação, né? E porque a mídia hegemônica, ela fez essa ampla cobertura, mas ela focou apenas em questões de custo, de gestão, enquanto os fãs, eles fizeram essa coisa mais afetiva e mais significativa para eles. Aqui é o meu referencial teórico, né, que eu usei para embasar minha pesquisa, que é a mídia, ela constrói esses sentidos por meio de processos de seleção, enquadramento e repetição, né? E as redações, elas funcionam como esse espaço de controle simbólico, onde se aprende o que pode ser notícia e como você tem que tratar ela. Então, esse processo, ele define os assuntos que ganham visibilidade. Então, cria hegemonias. Então, ele naturaliza essa interpretação do pessoal como verdades. E esses critérios de noticiabilidade, da mídia hegemônica, eles seguem esses interesses institucionais, priorizando o que é mais impactante e o que é novo, né? Em contraste, o meu referencial teórico da comunicação é que ele mostra que o público ele não é só um receptor, né? Ele também é produtor de sentidos. Então, esses mediadores culturais, que são as pessoas que produzem esses conteúdos na internet, esses fãs, eles meio que interpretam essa fala da mídia hegemônica, trazendo essa afetividade, esse humor e essa crítica, ressignificando e passando para frente, né? E aqui é a minha metodologia, do lado a mídia hegemônica e do lado a Wikimedia, né? A abordagem da mídia hegemônica, ela foi qualitativa, quantitativa, e o objetivo dela foi identificar esses padrões, estereótipos e os sentidos dominantes nesse discurso midiático, né? Eu procurei matérias dos portais do G1, da Folha, do UOL e do Metrópolis. E eu pesquisei com a palavra-chave, né, a frase-chave, que era Lady Gaga Rio de Janeiro. E selecionei com um filtro de maior visibilidade. E foram selecionadas as primeiras 16 matérias de cada portal.
E eu usei como, como referência, né, o Antunes, em 2009, e eu escolhi dividindo sistemas, tons, sentidos e narrativas, né? Do outro lado, a mídia, a folk media, a abordagem ela foi qualitativa e interpretativa, porque não tinha como eu fazer a mesma abordagem nas duas, porque a questão era diferente, tinha mais significativa, assim, eu escolher coisas que tinham mais relevância e mais engajamento na folk media, né? Então, o meu objetivo com a folk media foi compreender como esse público ressignificou o show e como ele criou esses sentidos populares e afetivos fora dessa lógica hegemônica, né? E também eu analisei as hashtags como Lady Gaga no Rio de Janeiro, Gaga Cabana, Gaga em Copacabana, e analisei o fandom, o RDP, Lady Gaga, que é o maior portal brasileiro de mídia aqui da Lady Gaga no Brasil, e também drag queen, jornais locais e ativações de marcas. E também usei o Antunes com os temas, os personagens e os sentidos narrativos. Aqui eu mostro os resultados da mídia hegemônica, que é uma coisa mais quadrada, né? São as porcentagens que eu retirei de todos aqueles materiais que eu analisei. Então, o informativo, ele tem 45%, o anedótico pessoal, que é a visão da mídia sobre os fãs, com 27%, e o dramático, com 21%. E o tópico 2, que é os ênfases temáticos na cobertura midiática. Então, seguranças e riscos, com 29%, e fãs de cultura pop, com 24%, e evento logística, com 21%. Então, a gente consegue analisar que a mídia, ela realmente enquadrou mais o show da Gaga como, não como essa coisa que os fãs veem, assim, de finalmente ela está chegando no Brasil e finalmente ela está vindo depois de 13 anos sem pisar aqui, sem, tipo, que ela cancelou o show em 2013 no Rock in Rio, e depois disso ela nunca mais apareceu aqui. Então, a mídia hegemônica, ao invés de enquadrar as suas matérias nisso, ela preferiu dar mais, mais foco em eventos como custo, quanto que foi, quanto que a Prefeitura do Rio de Janeiro gastou trazendo ela aqui, segurança, porque estava com medo de ter arrastões e tiroteios, enfim, até teve uma situação na hora do show que um pessoal estava tentando armar uma bomba no show, mas tudo foi controlado e ninguém quis avisar ninguém para ninguém ficar preocupado com isso. E eu dividi, né, essas manifestações da folk media em duas categorias, né? A folk comunicação híbrida e a folk comunicação plena. A folk comunicação híbrida, ela tem mais a ver com os eventos, com as marcas, com as ativações de marcas. Então, a mídia, ela tenta colocar essa fala mais parecida com a do público para chamar mais atenção, né? Para ter tentar comprar as pessoas com a fala do público, sabe? Não, ela não sai não consegue ter essa proximidade usando essa fala, mas ela ainda não sai dessa lógica de mercado, né? E daí a comunicação plena essa fala que surge dos fãs e para os fãs. É aquela coisa que tem mais sentimento, mais transparência do fã. Que você tem gírias, memes, performances, isso é a comunicação plena, né? Aqui eu trago alguns exemplos dessas mídias significadas, né, pelo povo. A primeira é a vigília do voo da Lady Gaga. Ela estava fazendo um show no México e tinha essa previsão que ela ia chegar no Brasil. Então, os fãs eles foram atrás de dados técnicos dentro de agências e fizeram essa diferenciação de voos populares e voos econômicos e voos, enfim, privatinhos, né? Então, eles viram esse voo e acharam, pode ser a Lady Gaga finalmente entrando no território brasileiro. Então, eles fizeram essa vigília e essa participação deles de ficar vigiando um dado técnico transforma isso numa comunicação híbrida, né? E no segundo exemplo, temos um comentário no fã do Twitter, que é o Paiva,
que ele fala, é hoje, hashtag Gaga Cabana. A hashtag Gaga Cabana, ela foi criada pelos fãs, os fãs deram esse nome para o evento, e porque o nome real do evento é Todo Mundo no Rio, o especial da Lady Gaga, né? E por mais que a mídia ela tenha se apropriado desse nome, Gaga Cabana, foram os fãs que criaram. E então o Paiva, ele comenta com um vídeo de um fã na frente do Copacabana Palace dando uma entrevista para a Globo. Então ele dá essa entrevista falando memes, ele fala com uma força mesmo com gírias, porque as pessoas elas demonizam muito, né, cultura pop e esses artistas pobres. Então ele usa esse sarcasmo dele como uma forma de resistência para falar que sim, ele vai falar que quando a Lady Gaga tocar Bad Romance, todo mundo vai descer de tobogã do inferno, e é isso, ele se posicionando e tendo esse sarcasmo como uma forma de resistência em frente da grande mídia, né? Literalmente dando uma entrevista para Globo. E no terceiro exemplo, são os fãs na frente do Copacabana Palace, né, que era onde ela estava hospedada, cantando embaixo da chuva. Então, esse pertencimento deles estar cantando embaixo da chuva mostra que é, tipo, o pessoal meio doido ali, sabe? Que faz de tudo para participar daquele momento e para se expressar de todo jeito. E aqui a gente tem as mediações, né? Que é como a mídia hegemônica ela traduz isso para os fãs, né? O primeiro exemplo, a gente tem uma ativação do Galeão, que o Galeão ele teve várias ativações como tatuagens de flash tattoos, né? Os fãs da Gaga, então você podia tatuar o símbolo da Gaga, e ele também teve apresentações de drag queens com as músicas dela. E do lado a gente tem uma ativação também, uma propaganda, na verdade, do 99, que ele traz e até fala, ela finalmente está vindo, né? Como se ela tivesse vindo de 99, mas que se alguém assiste isso, apenas os fãs vão entender, porque tem vários pequenas gírias e memes que só a comunidade entenderia. Então ele deixa isso mais próximo. E também no terceiro exemplo, a Globoplay, né? Postando o meme e também a fala do Gaga Cabana. E no quarto exemplo, a gente tem o Eduardo Paes, né, o prefeito do Rio de Janeiro, falando que ele é o Bradley Cooper da Lady Gaga. Então, ele traz essa, essa proximidade dos fãs com uma imagem de porque foi ele que trouxe ela. Então, ele fez isso para deixar mais próximo, né, da comunidade. E aqui a gente tem as manifestações da folk media, que é o oral, o cinético, o icônico e o digital. O oral é as pessoas, os cinéticos são os vídeos e as performances, o icônico os símbolos e as vestimentas, e o digital é o que conecta tudo, né? Então, a gente tem o primeiro exemplo do cortejo no metrô, aqui do Rio, que é o povo cantando Bad Romance, e eles vão como se fosse esse cortejo de todo mundo usando leque, várias afetividades e símbolos desses fãs, né? O segundo um meme de um fã no Twitter falando que todas as baladas do mundo estavam vazias naquela noite porque todos os gays estavam em Copacabana, no Copacabana, né? Daí ele até mostra um videozinho, assim, um meme. Então, é esse meme, esse icônico, esse símbolo, e mais o digital, né? Que é o que conecta tudo e o que traz para a mídia, né? E o terceiro é essa fofoca que rolou, que enquanto a Gaga estava no Copacabana, ela tinha brigado com o marido dela, e daí a pessoa começou a fazer maior fofoca, falando que tinha visto eles brigando, mas que não era certeza. Então o povo, ele especula, mas ele não tem essa certeza. Então ele traz essa folk mídia, sabe? E aqui a gente vê como a minha conclusão, né? A gente vê como essa circularidade comunicacional entre esse espetáculo, a mídia e o público.
Então, a mídia hegemônica, apesar de ela ainda manter essa grande quantidade de publicação voltada para o agendamento político, institucional, ele também apropriou símbolos criados pelo público, como Gaga Havana, os leques e essa estética dos fãs, transformando em manchetes e narrativas oficiais. E, por outro lado, o público ele ressignificou as falas da artista e os enquadramentos, né, noticiosos e símbolos midiáticos, criando esse repertório próprio de humor, devoção e pertencimento. Então, mesmo diante dessas pautas institucionais, como segurança, gestão pública, a voz do público, ela ecoou como essa expressão de comunicação. E eu até trouxe um artigo do The Guardian que ele define, a manchete é Like a Religion's Thing. O show gratuito da Lady Gaga no Rio atraiu 2,1 milhões de pessoas. Então, ele mostra isso como se fosse essa coisa mesmo religiosa, sabe? Que as pessoas, elas dão a alma, elas dão a vida por aquilo. E, então, isso resume, né, essa fusão entre o espetáculo de massa e esse rito popular, que é a divisão, né, entre a notícia e o rito. E é isso. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Muito bem, Marina, obrigada a você pela apresentação. Vamos para a última apresentação, então. Que é da Marilane, que está comigo, né? Como que tá para vocês? Tá certinho, tá. Só não tá tela inteira. Tá ainda. Você mandou ela em PDF para mim, né? Aham. Mas dá para ser Dá sim para também. colocar também aí em tela cheia. Pronto. Agora deu certo. Deu, né? Então eu não vejo vocês, qualquer coisa vocês me chamam, tá? Tá. Então, pessoal, boa tarde para todo mundo. O artigo que eu mandei para a Folkcom, ele é um pedaço da minha dissertação, ele parte da dissertação de mestrado. E, primeiro, eu estou muito feliz de estar participando, mesmo diante de toda a circunstância. A Folkcom é um espaço que eu gostaria muito de ter participado da última, não consegui. E da última, eu estava começando a pesquisa que hoje eu apresento esse pedaço, então eu me sinto muito honrada de poder estar apresentando. Para apresentar, então, para chegar nesse artigo que eu vou apresentar, eu preciso apresentar um pouquinho do todo que é a minha dissertação, né? Então, esse artigo se chama Manifestação da Cultura Popular em Podcast Narrativo, porque no final das contas da minha dissertação, eu analiso 2 podcasts narrativos, que é o Cidade das Lendas e Pavulagem. Porque eu me chamo, né, desculpem, eu me chamo Marilane Martins, eu venho do PPG da Universidade de Tuiuti do Paraná, eu fui orientada pela professora Mônica Forte e pelo professor Márcio Teles, né? Eu trabalho com histórias, né, histórias da tradição oral. E que tipo de histórias eu estou falando, né? Aquelas histórias que todo mundo já ouviu, do avô, da avó, das pessoas mais velhas da nossa família, né? Só que de que histórias a gente está falando, então? Para explicar mais isso, eu preciso de um pouquinho de ajuda, até se puder passar, então, Tiffany. Eu preciso me apoiar, principalmente nesse momento todo que a gente viveu, eu às vezes não consigo explicar sozinha. Eu trouxe aqui uma fala que a maioria de vocês deve conhecer, que é do Milton Santos, porque são essas histórias que, a partir da cultura popular, né, elas têm raízes da nossa terra, da terra em que se vive, e simbolizam o homem em seu entorno. Porque eu trouxe isso porque eu cresci ouvindo histórias da cultura popular. O meu avô foi um grande contador de histórias, e a minha pesquisa diz sobre mim, sobre a minha história. Eu cresci e vivi na periferia de Curitiba, numa região periférica, e só depois, quando eu comecei a minha pesquisa, encontrei a comunicação, fui também ler Edson Carneiro, fui ler Milton Santos e fui entender a grandiosidade das histórias de tradição oral, das histórias do folclore,
e fui entender a grandiosidade de poder crescer ouvindo tanto meu avô contar histórias e do quanto elas me possibilitavam sair da onde eu vivia, sem nunca andar, mas o quanto eu imaginava o Brasil todo, que ele me contava a partir dessas histórias. Né? Então, a partir dessas histórias da cultura popular, que o meu avô contava por tudo onde ele passava, eu imaginava um mundo diferente daquele que eu vivia. Eu criava uma realidade diferente da que eu vivia. Talvez eu nunca entenda a grandiosidade daquilo tudo. Hoje eu percebo isso, mas me possibilitou desenvolver essa dissertação. E na dissertação eu desenvolvo qual é esse processo quando essas histórias são pegas, né, e passam a existir no mundo digital, nesse mundo técnico-midiático. Esse processo de transposição, ele se relaciona com as identidades coletivas dessas comunidades, da onde essas histórias circulam, né? Como é essa relação? Essas histórias ainda se relacionam intimamente com essas comunidades? Com essas identidades? Quem que está contando essas histórias? A partir do que é contado essas histórias? Então, a minha pesquisa é a partir desses questionamentos. Meu objetivo foi examinar como essas identidades são construídas nessas narrativas digitais. Então, a minha pesquisa não vai ser sobre que histórias são contadas, sobre essa relação, né? E eu tenho alguns objetivos específicos, mas no artigo da Fobacom, eu vou trabalhar especificamente, né, com identificar quais são esses objetos comunicativos que funcionam como elementos comunicacionais. Então, dentro desses podcasts que eu analisei, né, quais são esses objetos comunicativos? Trabalho também um pouquinho com esse segundo objetivo específico, mas o que eu mais trabalho é esse terceiro. Você pode passar de novo, Tiffany, por gentileza? Então, vou falar rapidamente aqui sobre esse percurso metodológico, que, enfim, fiz uma revisão de literatura ali que foi interessante, porque a partir do nada eu não tinha conhecimento algum, e a questão das narrativas sonoras e podcasts foi muito interessante porque eu precisei ouvir muito sobre o som, né? Então, entender o que esse som também foi me contar muito, inclusive para montar uma base de análise depois para eu analisar o som. Então, porque quando a gente vai falar de podcast e de memória e de identidade coletiva, o som vai nos dizer muito também. Então, para ali um pouquinho para falar que na minha revisão de literatura eu precisei ouvir, por exemplo, o Schaeffer para eu criar os critérios de análise a partir de som também. Mas os meus critérios de análise geral da minha dissertação foram 3 que eu precisava entender nessas narrativas: temporalidade, território, identificar esses objetos e o potencial narrativo de ressignificar essas identidades coletivas ou não. Eu analisei, então, Cidade das Lendas, um podcast que fala da cidade de Icó, que tem 4 episódios apenas, uma temporada, e o Pavulagem, que vai falar das lendas, e tem 2 temporadas, das lendas da região amazônica, tem 2 temporadas, eu analiso só a primeira, que tem 12 episódios. O que é interessante, além de todos os podcasts, óbvio, né? Esses 2 podcasts, Cidade das Lendas, ele fala da relação do povo de Icó com as lendas a partir dos monumentos históricos, né? Esses monumentos. E Pavulagem vai falar da relação da população com as lendas a partir dos encantados. Então, são essa relação a partir de elementos diferentes. A gente pode passar, Tiffany? Então, eu fiz uma análise de conteúdo, fiz manualmente, e fiz as codificações e fiz a categorização dos dados. Estou me prendendo um pouco aqui, porque, dado essa questão específica que eu trago no artigo, quando eu cheguei nas categorias, a cultura popular começou a emanar. Como a cultura popular aparece nos podcasts. E daí foi lindo. E foi ficando muito claro que as narrativas digitais das lendas eram formadas, a identidade coletiva era
era formada por manifestações da cultura popular. As narrativas eram formadas. Eram por cantigas, eram por uma citação de uma festa, era por citação da pagelança aqui. Então, as categorias foram sendo formadas a partir dessas questões. Então, eu coloquei ali rapidamente, como eu fiz 8 principais categorias, mas dentro dessas categorias, enfim, foram 8 categorias que se cruzavam entre si e formavam grandes tabelas, o que foi incrível. Não foi muito trabalho, foi trabalho, mas foi muito prazer, porque era uma grande mágica fazer esse trabalho, porque era uma manifestação da cultura popular de uma forma linda, poder trabalhar muitos dados, mas todos se cruzando. A gente pode passar. Aqui é só uma base de um protocolo de análise, o que a gente aparece ali, um código, por exemplo, uma referência territorial geográfica. Vou explicar ali, por exemplo, em Cidade das Lendas, a gente vai falar do Senhor do Bonfim, né, que é em Icó, a gente tem uma festa muito grande do Senhor do Bonfim. Então, a gente tem um episódio que fala só da festa do Senhor do Bonfim. Mas o Senhor do Bonfim, todos os episódios, ele vai... todos os contadores entrevistados vão se referenciar ao Senhor do Bonfim, os próprios hosts do podcast. Então, é uma referência territorial muito grande. Daí, quando chega, então, essa categoria, é essa referência territorial. Mas esse dado, quando ele vai falar especificamente quando tira o santo do altar da festa, é um momento muito crucial da festa, e ele vai mexer com a memória coletiva daquela cidade, daquela região, só que nesse momento acaba que mexe com a memória coletiva de cada ouvinte, mesmo quem não estava em Icó e nunca foi em Icó, porque o santo desceu da cidade, e a gente fica sabendo quando ouve o podcast, o santo desceu do altar, ele desce todo ano no momento da festa, e fora isso ele desceu apenas 5 ou 6 vezes, me fode agora, fora dessa data. E essa informação nos é trazida durante o podcast e fala que uma das vezes foi durante a pandemia. E todos nós passamos pelo isolamento na pandemia. Então, existem muitos momentos em que a memória é acessada, nos toca de alguma forma específica também. A memória do local e nos toca com o coletivo, mesmo que nós não pertença àquela história específica. A gente pode passar, por gentileza. Então, os principais resultados de como essa cultura popular se manifesta e constrói essa narrativa, eu acabei selecionando esses elementos comunicacionais, né? Em práticas da transmissão de saber pautada na realidade, a gente vai desde contação de história, a própria contação a partir dos contadores e dos hosts dos podcasts que possuem vínculos estreitos com essas pessoas, né, e com as localidades, eles ou ainda moram no local ou não moram mais, mas são dessas regiões, né? Aos provérbios que está um contador contando e de repente solta um provérbio da região, um provérbio relacionado à própria história, aos ritmos e músicas tradicionais, sejam que começaram no local e ficaram conhecidos em todo o Brasil, ou uma cantiga da Curupira, uma cantiga bem relacionada com a história, aos sons tradicionais, que daí eu estou me relacionando por exemplo, antes de contar a história, a gente ouve o fogo sendo aceso, e a gente já sabe que uma história vai começar a ser contada, ou o remo, né? Eu até coloquei ali cortando a água para subir rio acima, para adentrar a floresta, o animal correndo na floresta, ou um som da floresta. Por que a gente sabe que é um som da floresta que transmite paz? Se nem sempre a gente já entrou na floresta, mas a sonorização, a paisagem sonora
desse podcast nos adentra na história, né? Então, esses sons tradicionais também. As festividades populares contadas, elas são extremamente fortes e constroem também essas narrativas e os rituais. Os contadores de histórias, que daí não são, aqui eu construo um outro ponto de análise, que são os contadores podcasters, né, enquanto uns ativistas midiáticos também. E aqui eu coloco um trechinho do podcast Cidade das Lendas, né, que, enfim, a gente costuma dizer que quem foi em Icó, quem nunca foi em Icó, olha, meu filho, nem vá, porque quem bebe água do Icó uma vez está ferrado, para lá não quer parar de voltar, né? Um povo simples que encontrou na contação de histórias impactantes uma forma de não deixar fatos importantes serem esquecidos. A gente pode passar? Então, esse aqui é só um exemplo de como foi a categorização que eu fiz. Então, dos rituais, por exemplo, todos os rituais contados, qual a categoria, como eles aparecem, daí a função comunicativa que eles têm, e os rituais, que foi uma autoria própria, a partir do... Eu não coloquei aqui, pessoal, não coloquei, mas isso que foi feito a partir do livro do professor José Marques de Mello, da taxonomia da comunicação. A partir, constando a taxonomia, eu fui fazendo essas tabelas. Pode passar? Então, a partir disso, o que para mim ficou evidente que essas manifestações, ao serem reorganizadas no ambiente digital, elas não apenas, né, mantêm essa vitalidade simbólica, como encontram essa nova forma de circulação e de escuta com pessoas, assim, ultrapassando esses limites que antes poderiam ser só geográficos, né? E a presença dos sujeitos que possuem essas raízes com os territórios narrados fortalece essa relação com a linguagem, com a memória, ouvir esse sotaque, saber, a partir desses sujeitos, fortalece toda essa história e revela que os podcasts operam como esses dispositivos narrativos, né, entre o passado, reativo no presente e esse ressignificado. Porém, a gente não pode esquecer e ignorar que aonde se encontra o mercado de podcasts no Brasil nesse momento, enquanto que é comandado por grandes empresas de mídia e os podcasters independentes possuem enorme dificuldade de se manter e de ter as suas produções na mídia entregue, né? Ainda estamos possivelmente vamos continuar sob lógicas de opacidade, enfim, muito difícil os conteúdos serem entregues, mas isso é outra coisa que a gente precisa trabalhar, pesquisar e tá aí desenvolvendo outras possibilidades. Muito obrigada. Lindo trabalho, viu? Já vamos comentando. João quer iniciar? Você quer que eu inicie? A gente vai ter que fazer um debate bem breve, tá, pessoal? Vou pedir para que vocês se atentem ao tempo, porque a gente, em seguida, tem a palestra do professor Gueck do Expedito, e depois tem a mesa das 16 horas, tá? Então, é isso. João, você quer começar? Quer que eu comece? Posso começar, professora Tiffany? Para quem, né, chegou depois, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor João Portela, sou docente no Instituto Federal, Ceará. Estou aqui na FOC desde 2018. Vendo a Marilane falar, né, eu vi lá na apresentação dela, de início, a professora Mônica, né, a orientadora dela, por sinal, foi a professora Mônica, que também foi minha orientadora no doutorado, que me apresentou a FOC, né, então acho que eu devo muito a ela, estou há muito tempo aqui, e para a gente, né, não ser muito prolixo, eu vou começar falando do trabalho do Flávio, né, que, enfim, né, o Flávio estava na FOC, sei lá, mais tempo que eu, e sempre que a gente pega o trabalho do Flávio, é muito gratificante, porque ele escreve muito bem, traz sempre, né, temas maravilhosos, e é impressionante, assim, eu não esperava o Flávio falar sobre, né, as festividades juninas, né,
mas fiquei muito feliz, né? E a gente que é do Nordeste, a gente percebe como essas manifestações culturais ela tem trazido cada vez mais temas bem mais atuais, né? Questão, sei lá, de violência, cultura, sei lá, problemas sociais, e a partir de lá que, enfim, ganha evidência e acaba que toma, né, os noticiários, né? Porque realmente é muito forte no Nordeste a questão da quadrilha. Para você ter ideia, é como se fossem as escolas de samba no Rio de Janeiro, é como se fosse, sei lá, né, não comparando, mas já comparando, como fosse, né, o Festival de Parintins, né, os grupos lá. É, e aí eu só queria dar mais um toque pro Flávio, né? Acho que você deve conhecer, nós temos a Juliana, que ela está defendendo uma tese agora lá na Federal do Ceará, que trabalha com a comunicação voltada para as quadrilhas. Ela é brincante de quadrilha, ela vive ali o processo, assim, ela está imersa ali na cultura, então acho que as leituras dela, né, enfim, da tese dela, do artigo que ela tem publicado, pode te ajudar muito. Eu acho que o seu tema é fantástico, acho que tem tudo a ver realmente com o que a gente trabalha aqui na rede. Enfim, quando eu peguei do trabalho, até falei para a professora, tipo, nossa, que leitura maravilhosa, né, impecável, o Flávio, enfim, a gente aprende, né, e é muito feliz que, enfim, com todos os trabalhos, até comentei com a professora Tiffany, não sei se é sorte, providência divina, não sei, mas o nosso GT é muito maravilhoso, assim, você vai pegando os trabalhos e você vai ficando encantado com os trabalhos, né, o trabalho também da Marina, né, a Marina, acho que nitidamente ela é uma little monster, né, parece, não sei, deixou ali, né, acho que ela é. E aí, enfim, achei fantástico o trabalho, mas eu dentro da folk comunicação, eu sou de um eixozinho ali, que é o folk marketing, né? Não sei se vocês já se aproximaram um pouquinho desses temas, e eu acho que poderia ter trazido ali um pouquinho essa área para a sua pesquisa, porque se a gente for pensar, os fãs da Lady Gaga, né, os monsters ali, eles fazem um folk marketing, e eles trazem essa pegada orgânica, porque não tem investimento, assim, ela não paga para eles fazerem essa divulgação, e eles estão lá alimentando o X, criando trend no X, enfim, no Instagram, no TikTok, gerando todo aquele buzz, né, aquele buzz marketing gratuitamente, organicamente, né, e aí você pega, quero que não, grande parte, né, esmagadoramente, o público da Lady Gaga, ou são gays, né, grande parte, ou mulheres, enfim, que são pessoas que, né, geralmente estão ali, né, enfim, naquela linha de frente para defender ali sua diva, né, fazer aquele movimento acontecer, e eu acho, sei lá, importantíssimo trazer esse olhar também do folk marketing para esse evento, né, porque assim, o que seria do show da Lady Gaga se não tivesse todo esse folk marketing que tá, né, enfim, né, tanto que, poxa, não tem nenhum gay nas festas, né, todo mundo migrou, né, pro Rio de Janeiro, né, as andorinhas todas voaram, né, foram todas, né, para lá, né, enfim, então, eu acho que seria legal também, né, e quando eu falo pro Flávio, né, para ele trazer também as leituras da da Juliana, né, que trabalha com essa questão das festas juninas, etc., é porque a gente defende muito a história da decolonização, né, dos estudos decoloniais, a gente tem que trazer pessoas da gente, né, acho massa quando a Marlene fala lá, né, Milton Santos, Edson Carneiro, ela traz uma biografia que é nossa, que é aqui do Brasil, enfim, que tem uma leitura como a gente, e a gente precisa se alimentar, né, de coisas que são nossas, assim, para falar de coisas do nosso Brasil, dos nossos estudos, enfim. Eu acho sensacional, né, a pesquisa também da Marilyn. Eu estou falando, estou sendo bem rápido dos três, porque a gente está com o horário meio corrido, quando a Marilyn traz lá, né, a questão do podcast, que o podcast durante muito tempo ficou naquele negócio, pega ou não pega, né, e hoje em dia todo mundo, né, é viciado em podcast, você pega, sei lá, próprio podcast da Dea, né, o Não Viabilize, que ela fica contando história de pessoas, né, que começou com uma brincadeira, eu digo, meu Deus, se você pegar o tanto de patrocinadores que ela tem, tanto de assinantes, negócio que era foi comunicação, tipo, conversa de corredor, né, que ela vai contando ali, né, os fluxos, etc, né, e, enfim, eu vejo a riqueza e o amor que você faz, a Marta, quando ela faz, assim, eu sei que todo mundo ama a sua pesquisa, mas eu acho que a Mari, ela deixa isso muito claro, assim, né, ela fala, chega a sair assim, né, chega a sair tipo borboletas, assim, né, ficam voando, ela falando da pesquisa dela, do podcast dela, e assim, eu fiquei impressionado com a riqueza, assim, de detalhes da sua pesquisa, com o capricho que você teve, assim, porque vocês sabem que o quão difícil é pesquisar, o quanto é trabalhoso, né, é dependioso, assim, é uma luta, você trava ali uma luta, né, e aí você vê que você chegou ali toda armada ali, né, você tem todas as armas ali na sua pesquisa,
você realmente, né, você vê que você se dedicou, você foi a fundo e tal. E que massa que vocês estão aqui com a gente, aqui nesse GT, estão aqui na rede. A gente que está na rede Fulcrum, né? Eu estou há pouco tempo, eu acho que eu sou há 7, 8 anos, né? Tem gente que está há muito mais tempo, mas eu vejo o quanto a rede tem crescido. Até quando eu comecei a receber os trabalhos, eu falei para ti, eu falei, meu Deus, são trabalhos muito bons, e você fica, caramba, né, que trabalho maravilhoso, e realmente é muito feliz para a gente receber esses trabalhos. Eu queria parabenizar vocês, né, os três, queria pedir para o restante do grupo, e vocês que já apresentaram, não se afastarem, ficarem até o final do evento aqui no grupo, ou online, ou presencial, vamos lá, porque a gente aprende muito com esses trabalhos. Sei lá, é um momento que você para ouvir, você fica, meu Deus, isso tem a ver com a minha pesquisa. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso, olha que massa. Você fica vendo os trabalhos dos colegas e você vai, sei lá, abrindo um leque de opções, né? Eu sei que, eu podia, sei lá, podia estar na praia, no Rio, podia estar viajando, podia estar em casa tomando um milkshake, sei lá o quê. Eu sei que não é tão, sei lá, não é tão prazeroso como estar, sei lá, batendo perna na rua, né, se divertindo, mas aqui a gente está se alimentando de outra forma. Então, assim, não abandona aqui o GT, eu já vou passar a palavra para a professora Tiffany, mas só parabenizar vocês, dizer que nós estamos aqui nessa corrente, vocês não se afastem, vamos fortalecer aqui a nossa corrente nesse GT, o negócio está tomando uma proporção grande, quem está na rede há mais tempo deve estar bem mais feliz que eu, porque viu tanto que o negócio já cresceu, tanto que a rede avançou, as pesquisas nossas têm crescido bastante, e assim, as minhas observações são mais essas, e parabenizar vocês, enfim, passar a palavra para a professora Tiffany. Muito obrigada, João. João se tornou meu parceiro aqui no GT3, é sempre uma alegria estar junto. Estamos juntos. Né? Eu acabei nem me apresentando, né? Tem gente que não me conhece por conta até mandei para o João aqui, me perdoe, João, porque eu já fui falando, etc., por conta do tempo mesmo, né, do tempo, e daí a gente recebeu várias orientações com relação ao uso da tecnologia e assim vai. Mas eu sou a professora Tiffany, eu sou do PPGCC da Uniso, que é no interior de São Paulo, e eu estou na rede Fulcrum desde 2009, na verdade como estudante, a partir de 2009, né? E hoje faço parte da diretoria, então o que o João está falando para vocês é algo realmente assim que eu vivi e que a gente quer que quem está chegando viva, né? Que é chegar aqui e se manter, isso é muito importante. Bom, eu separei, eu tinha feito perguntas para vocês, mas eu vou mudar a dinâmica por conta do tempo que o professor Jack e os pedidos precisam fazer a palestra deles, tá? Para a gente não ocupar tanto tempo deles. Eu só vou fazer algumas considerações, então, algumas contribuições rápidas, tá? Trabalho de vocês, e daí amanhã, de forma presencial, espero que vocês estejam com a gente, porque isso é muito importante mesmo. GT não é só apresentar, né? Como o João colocou, é se alimentar ali com os trabalhos alheios e trocar e fazer toda essa coisa do presencial, principalmente. O trabalho do Flávio é maravilhoso, Flávio. Eu leciono uma disciplina na universidade chamada Cenários Regionais Midiáticos, e o que eu tenho percebido lá, e fica aqui, não sei se você quer fazer isso, é que no momento que cresce, dá um boom de canais digitais nesses desertos de notícia, né? Não tinha notícia nenhuma, aí você tem o digital, é possível fazer, né? Eu vejo também uma retomada da TV comercial, eu estou vendo esse movimento, sabe? E daí fica aí algo para a gente estudar, né? Porque o teu trabalho está mostrando isso, e o que os alunos fazem lá na Uniso é esse levantamento de mídias em cidades interioranas com menos de 100 mil habitantes, e a gente tem visto esse movimento, né? Então, eu acho que dá para fazer um cruze aí, porque para nós é muito importante esses canais, por mais que eles sejam comerciais, você bem coloca no teu trabalho, eles vão trazer conteúdos de interesse local e de muita importância, né? Então, parabéns pelo trabalho, como o João colocou, nós lemos o teu trabalho e falamos, nossa, que delícia, é isso, né? Marina, é muito legal o teu trabalho também, traz novos olhares, né, para a comunicação, e tem um autor que, apesar dele não ser brasileiro, ele é muito usado nessa questão digital, que é o Henry Jenkins. Ele tem o livro Cultura da Conexão, que acho que é o último que ele lançou, que ele vai dar conceitos para isso que você estudou,
que chama propagabilidade, né? Então, ele vai explicar como o João colocou, essa notícia espontânea, esse conteúdo, essa propaganda espontânea dos fãs, de modo geral, e de quem está nos canais digitais, e como a própria indústria, de modo geral, seja cultural, seja outra, provoca também essa produção. Então, é bem legal fazer uma discussão, se você for continuar com esse trabalho, usar o Jenkins, porque ele traz para nós esses conceitos, tá bom? E vai ficar muito fácil para você fazer essa leitura, um cruzo, né, com o folk marketing que o João falou, que eu vejo que dá para fazer lindamente, assim, no teu trabalho, tá? E, Marilane, eu fiquei pensando aqui, né, porque eu ouvi o seu trabalho, eu ouvi tua voz, eu não estava vendo você, né? Então, para mim, foi um misto aí, foi quase um podcast aqui, você narrando o teu trabalho. E, por vezes, eu senti a tua emoção na narrativa. Então, talvez eu tive uma experiência aqui diferente de quem estava te vendo, né? E foi uma delícia te ouvir, porque, como o João falou mesmo, você traz uma paixão pelo seu trabalho, o que eu vejo de forma muito positiva, sabe? Eu acho que a gente tem que se apaixonar mesmo por aquilo que a gente estuda, porque cada vez mais a gente se relaciona, né? Então, sua fala também é muito emocionante, porque a minha avó me conta muita coisa, eu gravei ela recentemente contando as histórias do Saci para mandar para o Andreoli. E eu fiquei pensando aqui, faço uma provocação, já que você está tão ligada ao teu trabalho, que ele é muito detalhado, a forma como você fez a sua análise de conteúdo, que deixa claro que não usou tecnologia, e está tudo bem usar, mas não usou para pensar essas categorias a partir de um olhar folk, né? Eu achei isso muito bonito, muito legal. Fiquei pensando aqui, não sei se existe, né, pensar um folkcast, né? Porque se em cada detalhinho ali tem folk, a gente pode entender ele como uma nova forma aí, né? Um folkcast, tá? Não sei se você pensou nisso, mas pense nisso. A gente pode discutir amanhã depois, né? Mas é isso. Infelizmente, peço perdão para vocês por conta do nosso tempo. Eu peço para que a gente converse amanhã nos corredores da UERJ, se tudo der certo, né? Mas que a gente prossiga, então, com a nossa agenda aqui. Se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, algo que queiram colocar, que nos enviem pelo e-mail, né, João? O que você acha disso? Sim, eu acho uma ótima ideia. Depois a gente pode passar os e-mails dos trabalhos, e aí as pessoas podem encaminhar, inclusive direto ou para a pessoa da pesquisa, ou inclusive para a gente. Para né? nós, tem ali nos trabalhos, né? Já estão disponíveis.